Falar com o Américo Martins. Américo, vamos lá. Corrida pela Casa Branca com as estratégias muito claras nessas entrevistas que foram concedidas pelos dois candidatos. A começar por Donald Trump falando em dia de amor quando se refere à invasão do Capitólio em 2021. Esse é um dos pontos mais sensíveis para a candidatura de Donald Trump, que é justamente o ataque à democracia, tentativa de interferência em resultado das eleições no estado da Geórgia, um estado pêndulo que também pode definir essa corrida pela Casa Branca. E no caso de Kamala Harris, é a sensibilidade que se refere à candidatura dela com relação à imigração nos Estados Unidos. Uma questão que foi atribuída a ela no início do governo Biden, ao mesmo tempo em que ela tende a se distanciar da figura do atual presidente dos Estados Unidos. Pois é, Carol, os dois candidatos tentaram com essas entrevistas falar com grupos de eleitores que não são próximos deles. No caso do ex-presidente Donald Trump, foi uma entrevista inclusive para a Univision, um canal muito importante em espanhol lá nos Estados Unidos, em que claramente ele tentava convencer imigrantes latinos e outros americanos de origem latina que têm o direito ao voto nos Estados Unidos de apoiar a sua candidatura. No entanto, ele continuou ali levantando essas fake news com relação aos imigrantes haitianos que, segundo ele, comeriam ali cachorros, gatos numa cidade em Ohio, sem apresentar nenhuma evidência. O ex-presidente Donald Trump é um mentiroso contumaz, usa muito fake news e voltou a fazer isso sem apresentar nenhuma evidência de que aquilo era real. Inclusive, basicamente disse que ele estava apenas reproduzindo o que saía na mídia, sem apresentar, inclusive, que mídia era essa que teria levantado essas informações que absolutamente não são verdades. Foram refutadas, inclusive, pelo prefeito da cidade. Então, o ex-presidente Donald Trump possivelmente não conseguiu ali avançar junto ao eleitorado latino, mas tentou fazer isso e foi corajoso ao dar essa entrevista para a Univision. A mesma coisa pode ser dita da atual vice-presidente, candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, que também tentou se aproximar do eleitorado que não é o seu eleitorado. Até porque a Fox News, que não é um canal imparcial, é um canal absolutamente conservador nos Estados Unidos, apoia o Donald Trump, apoia os republicanos, não faz nenhuma questão de esconder a sua visão absolutamente conservadora do mundo e não imparcial. Basicamente, a Kamala Harris participou até de um debate ali, na verdade, com o entrevistador. Foi uma entrevista muito dura, o entrevistador em muitos momentos nem deixou que a Kamala Harris concluísse as suas respostas, foi praticamente um debate. E ela tentou se distanciar do atual presidente Joe Biden, porque isso é um problema para ela de fato. O presidente Joe Biden não é um presidente popular, é um presidente que enfrenta uma aprovação muito baixa nos Estados Unidos, especialmente junto a esse eleitorado que costuma acompanhar a Fox News. Então ela tentou ali também apresentar um pouco a sua visão do mundo. Muito provavelmente nenhum dos dois conseguiu grandes avanços, porque a Kamala Harris também não foi tão clara e não foi tão objetiva, vamos dizer assim, nas suas colocações na Fox News, assim como o ex-presidente Donald Trump manteve ali uma posição bastante controversa, inclusive essa questão do dia 6 de janeiro, daquela turba que invadiu o Congresso. Ele continua insistindo em alguns pontos que não correspondem à realidade. Primeiro, ele não assume a derrota de 2020, depois ele continua insistindo que não houve um ataque à democracia americana. E muita gente nos Estados Unidos, infelizmente, porque eles simplesmente sempre viveram na democracia, talvez não valorizem tanto e não tenham ideia do risco que aquilo representou. Mas ele chegou, inclusive, a usar uma coisa muito curiosa, dizer que foi um dia de amor. Quando, na verdade, obviamente, foi um dia ali muito violento contra a própria democracia nos Estados Unidos. Então, apesar dos esforços dos dois lados, nenhum dos dois se saiu muito bem e muito provavelmente não conseguiram reverter os votos aonde eles precisavam, no campo do rival.